Boa noite aos presentes, né? A aula está sendo gravada, a gente vai postar mais tarde. É interessante que a gente está tendo essa experiência de fazer aula em duas plataformas. E eu espero aí, pessoal, que vocês estejam com o código aberto, né? Lembra, hoje nós vamos utilizar, né, para quem está no Periscope aí, que não vai ver a projeção de tela, nós vamos utilizar algumas questões algumas situações, vamos dizer assim, o que a gente vai utilizar de código é a Constituição Federal. Nós vamos utilizar a Constituição Federal para fundamental que a gente vai ter de aula hoje. Nós vamos utilizar também o Código de Processo Civil, certo? De forma pequena, a gente vai ter que também olhar um pouco da Lei do Mandado de Segurança, certo? No início aqui, na primeira aula, e a primeira aula, ela é especificamente para a gente falar sobre recurso ordinário, tá? Primeiro, pessoal, na aula passada a gente veio falando, né, sobre recursos constitucionais, e no que a gente fala de recursos constitucionais, o que a gente falou sobre recursos constitucionais, acho interessante o seguinte, lembrar que nós vimos dois recursos constitucionais, que são recurso extraordinário e recurso especial, tá? Esses dois recursos aí, que a gente tem esses dois recursos, extraordinário e especial, são recursos que estão com base na Constituição Federal. Mas a gente tem que lembrar que o recurso extraordinário é interposto para o STF e o recurso especial para o STJ. Diferentemente, o recurso ordinário, agora que a gente tem ali, é para casos específicos, ele funciona para alguns casos específicos. E nessa situação, vamos lembrar que funciona, né, para, por exemplo, mandado de segurança, habeas corpus, né, habeas data, né, a gente tem fundamentação dele tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil, certo? E a gente, já que eu vou projetar a tela aqui para vocês, e vamos entender o seguinte, olha, é um recurso pouco utilizado, porque na realidade é mais usual se utilizar o recurso especial e o recurso extraordinário, certo? Então, pessoal, olha só. Primeiro lugar, queria mostrar para vocês aqui a tela, né? Queria mostrar para vocês a tela do nosso, a tela que a gente está com a aula preparada. E eu vou aqui primeiro, né? Em primeiro lugar, nós vamos lá na fundamentação, né? Que é a Constituição Federal, tá? Pessoal, pega o código de vocês, pega o vadimeco de vocês e abram a Constituição Federal, né? Abram a Constituição Federal. Só tive um pequeno probleminha aqui na conexão, pronto, já voltei. Mas vamos lá, né? Quem está aqui? Pois não? Tá. Quem está aqui, vendo a tela aqui, está vendo aberto o artigo 101, 102 do Código de Processo, da Constituição Federal, e a fundamentação que a gente pode encontrar é a seguinte, né? A gente vai lá no artigo 102 da Constituição Federal e lê essa primeira parte, porque a primeira parte, né, tá lá, artigo 102, compete ao STF, Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né, o artigo 102 da Constituição Federal. Em matéria constitucional, certo? Vai caber para a gente a questão do recurso ordinário fundamentado no inciso 2 do artigo 102. Olha lá. Ó. Julgar em recurso ordinário, julgar em recurso ordinário,
aqui, só tentar riscar aqui, ó. Desculpa. Julgar em recurso ordinário. Oi, alguém aí tá me chamando? Tá. Em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e um mandado de injunção decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. A linha B do inciso 2 fala assim, o crime político, né? Em recurso ordinário, cabe recurso ordinário para julgamento de crime político, né? Crime político tem que ter fundamentação específica. Partindo aqui em outro ponto, vamos lá agora no segundo ponto de fundamentação, artigo 105 da Constituição Federal, abre o código de vocês. No artigo 105, agora fala do STJ lá, ó. Em 105 caput, compete ao Superior Tribunal de Justiça, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça. E aí lá também, no inciso 2, vai trazer para a gente a fundamentação. Vai trazer para a gente a fundamentação, ó. Julgar em recurso ordinário, também em recurso ordinário, né? Aí vai lá, habeas corpus decidido em única ou última instância, isso aqui tem que ser observado, olha lá, única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de Estado, Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Certo? Estou falando do habeas corpus de decisão denegatória, decisão concessiva de habeas corpus. Não cabe recurso extraordinário. A linha B do inciso 2 fala assim, ó, os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs e pelos tribunais de Estado, Distrito Federal ou território. Vê lá, fala de novo, né? Quando denegatória da decisão, de novo, hein? Praticamente a escrita é a mesma, né? Mas fala agora de mandado de segurança, né? Enquanto a linha A falou de habeas corpus, certo? A linha B fala de mandado de segurança, tá? E ambos, né, decisões concessivas, decisões de única ou última instância, certo? Pelos TRFs e pelos tribunais de Estado, Distrito Federal e territórios, quando denegatória da decisão. Por fim, a linha C do inciso 2 do artigo 105 da Constituição Federal fala assim, ó, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Certo? Então é isso. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Certo? Aí caberá tal do recurso ordinário para o STJ. Lembre-se, lá no artigo 102 que a gente leu, não tem essa linha C, não tem semelhança dessa linha C. E a diferença também que a gente vê entre os dois, o recurso ordinário para o STJ e para o STF, é que, no caso do STF, a matéria tem que ser constitucional. No caso do STF, a matéria tem que ser constitucional, certo? E também é interessante dizer que não há a questão do recurso ordinário para os casos da linha D, certo? Para os casos da linha C, do inciso 2 do artigo 105 da Constituição Federal. Então, aí estão os fundamentos constitucionais do recurso ordinário. Interessante até agora, né? Então, pessoal, existe uma diferença, certo? Existe uma diferença de fundamentação que a gente tem, né? Quanto aos casos de recurso ordinário, tanto para o STJ quanto para o STF. Então, vamos fazer o nosso material, né? Eu gosto muito de pegar e vamos escrever o nosso material enquanto a gente dá aula.
né? Espero que a aula sim esteja boa para vocês. Então vamos lá, né? O recurso ordinário possui fundamentação nos artigos 102, inciso 2 e 105, inciso 2, todos da Constituição Federal. Certo? Sendo, respectivamente, interpostos para o STF e para o STJ. Ok? Então, a gente forma aí primeira situação de recapitulação de entendimento aqui da nossa situação do caso do recurso ordinário. Só que, né, eu gosto de relembrar a vocês, a matéria do recurso ordinário, tanto para o STF quanto para o STJ, né, aqui vamos escrevendo, tanto para um quanto para outro, é limitada nos casos de interposição para o STF, deve haver questionamento de matéria constitucional. É só ler o caput do artigo 102 da Constituição Federal, certo? Além de somente serem postos contra decisões denegatórias de HC, que é o habeas corpus, IS, que é o mandado de segurança, HD, que é o habeas data, certo? E aí a gente tem a nossa fundamentação. Só ler lá, né, aqui, a projeção para vocês, o artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. Certo? Ok? E lembrando que também do mandado de injunção, que a gente vai chamar de MI, né? Decisões denegatórias de HC, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, certo? Quando decididas em vamos lá, o texto constitucional nos vale, né? Em única instância. Ok? Então, pessoal, não tem esse negócio de última instância, é única instância. Então, dificilmente cabe, né, aí um recurso ordinário, para o STF. Só se a matéria tivesse sido decidida em única instância. Ok? Beleza? Vou até modificar aqui. Vamos lá. Já no caso de interposição para o STJ, caberá o RO, recurso ordinário, certo? Caberá o RO contra decisões denegatórias de única ou última instância, certo? Em HC e MS. Né? Interessante. Pode olhar, pessoal. Olha o texto. Eu vou voltar aqui para vocês. Né? Eu vou voltar lá a Constituição Federal para vocês. Lá no artigo 105,
inciso 2, a linha A fala do habeas corpus, quer ver? Habeas corpus, e a linha B, do mandado de segurança. Só. Não cabe, por exemplo, em caso de habeas data, nem de mandado de injunção. Ok? Nem de um e nem de outro. Certo? Então, vocês puderam ver aí. E, por fim, né? Além de causas envolvendo Estado estrangeiro e município ou pessoa domiciliada no Brasil, certo? Residente e domiciliada no Brasil, né? Olha lá o que que diz, vamos voltar lá na linha D, na linha C, perdão, né? Residente e domiciliada no Brasil. No país aí, claro que está querendo dizer que é o nosso país, no Brasil, né? Estado estrangeiro, né? De um lado, e o município ou pessoa residente ou domiciliada no país, no Brasil, certo? Então, interessante aqui essa questão. A gente praticamente aqui destrincha o fundamento do habeas corpus, desculpa, do recurso ordinário para o STJ e para o STF. Só que não poderia deixar de ir lá no artigo 1027 do Código de Processo Civil para a gente rever a situação, porque ele parece limitar um pouco mais para a gente. Ó, o artigo 1027 fala assim, ó, serão julgados em recurso ordinário, agora no Código de Processo Civil, pelo STF, os mandados de segurança, habeas data e os mandados de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatório de decisão. 2, interessante, ó, o 2, ó, pelo STJ. Aí vai lá, mandado de segurança, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal e território, quando denegatório de decisão. E também os processos em que forem parte de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente domiciliada no país. Certo? E aí, já que a gente parte para os parágrafos. Mas aqui a gente está falando agora, por enquanto, de cabimento desse recurso ordinário. Veja que o recurso ordinário é de matéria limitada. Ele é limitado, mas de extrema, vamos dizer assim, complexidade. Por que que a gente fala de extrema complexidade, né? Vou voltar aqui no nosso material que a gente produz em sala de aula, né? E vamos lá. Por que complexidade, né? Há que se notar que o artigo 20.027 do CPC, que é o Código de Processo Civil, também fala sobre o cabimento do recurso ordinário para o STF e para o STJ. Todavia, há algumas diferenças que parecem limitar o cabimento do RO, né? Então, por que eu estou falando? Parecem que limitar o cabimento do RO. Vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. A diferença que tem lá na Constituição, olha só. Aqui, o 1027 fala STJ, inciso, 1027, inciso 1, STF, desculpa, aí só fala de mandado de segurança e de habeas data, certo? Ok? De habeas data e mandado de injunção. Desculpa, fala só dos três. Mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Lá na Constituição fala também do habeas corpus, é um remédio constitucional. E daqui a pouco eu vou falar um pouco por que disso, e a gente vai fazer um pequeno debate. Já no caso do inciso 2 do STJ, fala lá, né, pelo STJ, né, que julga o recurso ordinário, né, aí fala só de mandado de segurança, né,
de mandado de segurança, não fala do habeas corpus, que a Constituição fala, né? E aqui fala só de única instância, né? Só da única instância, nos tribunais superiores, né? Enquanto que, lá no caso da Constituição Federal, o verbo, né, o verbete, a forma de escrever a Constituição Federal fala em única ou a última instância, né? Certo? E aqui, na linha B, ela amplia, né? Estado estrangeiro ou organismo internacional. E, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliado no país, né? Então, a ampliação na linha B é o organismo internacional, né? É o organismo internacional. Interessante. Certo? Interessante aqui é o seguinte, pessoal. Interessante aqui é o seguinte. Em que pese existir aí toda essa questão, né? Em que pese existir essa questão envolvendo essa divergência do que está escrito na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, as matérias se complementam. Não é que não vai caber recurso ordinário em habeas corpus em matéria civil, né? E aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Preste muita atenção numa situação aqui, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui, certo? E quem quiser aí pode responder, né? Eu vou deixar essa pergunta até o final da aula. Até o final da aula. Quem quiser intervir aí e responder, né? Quem quiser intervir e responder aqui ao vivo na aula, pode fazer isso, tá? Pode fazer isso. Mas eu vou lá. Aqui, olha só que legal, né? Vou mostrar para vocês como funciona plataforma do Google Classroom para mim, olha aqui, muito fácil. Vou compartilhar para vocês, né? E aí, por favor, pessoal, vou compartilhar como atividade, sem requisito de nota, tá? Sem requisito de nota, ok? Quem sabe aí uma boa resposta aí lhe rende um artigo, a gente tenta publicar aí no site da faculdade ou no Jus Navigantes, mas vamos lá, né? Vou colocar aqui uma pergunta, né? E vou escrever aqui para vocês. Depois vocês podem ir lá, até o final da aula, vocês podem ir lá responder, né? Como pode responder aqui para mim também, né? Primeiro, cabe HC, habeas corpus em matéria civil? Por que caberia? Certo? Então, duas perguntinhas à toa. Vai lá, faz uma resposta curta, fala lá para mim, argumenta, entendeu? Do seu jeito, tá? É sem pontuação, né? Sem pontuação, ok? Então, tá? Acabei de postar. Cabe HC em matéria civil. Por que caberia, né? Se alguém quiser ir, a qualquer momento, pode desabilitar o microfone aí e falar comigo, tá? Professor? Oi, pois não. Esse habeas corpus na matéria civil seria no caso da prisão por alimentos? É um dos casos, né? Ah, sim. Porque é o seguinte, então já que você começou a resposta, agora, pessoal, não deixa de ir lá e responder, fundamentar e tal. Veja só, a prisão por alimentos, a soltura, vamos dizer assim, a competência para julgar eventual soltura em prisão por alimentos é do juízo civil. Né? É civil. É do juízo civil, não é do juízo criminal.
Então, sempre que houver, sempre que for tolhido, vamos dizer assim, o direito de ir e vir de qualquer pessoa, somente vai se... É passível, né, o recurso, aliás, recurso não, remédio constitucional do habeas corpus, tá? Remédio constitucional do habeas corpus. Então, cabe habeas corpus em matéria civil, no caso de prisão de alimentos, né? Uhum. É certo pensar nisso. E aí, apesar do Código de Processo Civil, no artigo 1027, ter deixado de lado, né, ter deixado para lá, que cabe recurso ordinário, né, dos habeas corpus, certo? A Constituição Federal vai dar o nosso fundamento para caber recurso ordinário em habeas corpus, mesmo em matéria civil, tá? Em que pese ter entendimentos, tá? Existirem entendimentos de que, né, o que a Constituição Federal quis dizer é que só cabe recurso ordinário em habeas corpus se for na esfera criminal, em que pese haver esse entendimento, mas um entendimento bem baixo. Mas existem outras matérias passíveis que podem caber aí habeas corpus, tá? Certo? E aí vem a calhar no futuro aí recurso ordinário. Pode ir lá, pode responder à vontade. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, Bruna. Vamos lá. Eu vou continuar aqui. Obrigado pela intervenção, pessoal. Isso aí. A aula tem que ser assim mesmo, interativa. Ok? E eu vou de novo aqui. Tá boa a aula, né? Por enquanto, o Zoom não mandou a gente parar, né? Mas vamos lá para a nossa, né? Quem quiser já vai respondendo lá, pessoal. Vamos lá para os nossos fundamentos e continuar o recurso ordinário, tá? Até aqui nós já vimos a Constituição Federal, certo? Aqui. E também o Código de Processo Civil. Vamos esquecer agora a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela só define, ela só prevê, né, a questão do recurso ordinário para a gente. E vamos lá, então, estudar o Código de Processo Civil. Estudar o Código de Processo Civil. Para variar, eu fiz alguma coisa aqui e retirei o compartilhamento dele para vocês. Pessoal, desculpa, eu vou voltar aqui, vou tentar recompartilhar, reabrir aqui. Vamos lá, CPC. Tá? Peço desculpas, mas vamos voltar. E vamos lá. Vamos lá no artigo 1027 do Código de Processo Civil de novo. Certo? Olha lá. Artigo 1027, né, do Código de Processo Civil. Ok? Vamos lá no parágrafo 1º. Pessoal, se cair aqui, o Zoom se cair, a gente faz um intervalo de 5 minutos e volta de onde parou, tá? Mas vamos lá. Olha lá o que diz o parágrafo 1º do artigo 1027, aqui. Ó. Ele vai prever para a gente um outro recurso, mas na realidade não é um recurso novo, mas uma forma nova de prever o recurso do agravo de instrumento, tá? Olha lá. Nos casos referidos no inciso 2 da linha B, que é o caso de ações em que envolvem Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa residente e domiciliado no país, olha lá, ó, nesses casos, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ nas hipóteses do artigo 1015. Tá? Nas hipóteses do artigo 1015. Ok? Então, se nas hipóteses do processo civil contra decisão interlocutória, e aí fala, qualquer decisão interlocutória, tá? Cabe agravo de instrumento. Certo? Mas somente nas hipóteses da linha B do inciso 2 do artigo 1027. Tá?
A gente tem que observar isso, beleza? E lembra-se o seguinte, lá o artigo 1015, né, do Código de Processo Civil, este cabimento, isso aqui é uma previsão, essa previsão aqui, ó, essa previsão, agravo de instrumento, ela é, na realidade, para a gente, uma previsão de acordo com, justamente, vamos lá em cima agora, com essa parte aqui do 1015. Veja só que é o parágrafo único do 1015, olha lá. Também caberá agravo de instrumento, quando decisão interlocutória proferida, não, desculpa, inciso 13, desculpa, tá, pessoal? Inciso 13 do artigo 1015, né? Diz, também caberá, aliás, cabe o agravo de instrumento em outros casos expressamente referidos na lei. Então, vamos lá, ó. Olha aqui, né? Vamos voltar, exemplo de outro caso expressamente previsto na lei, artigo 1027, parágrafo, artigo 1027, parágrafo 1º do CPC, ok? Então, inclui aqui, esse artigo 1027 que a gente leu lá, é uma inclusão, é uma previsão legal, outro caso expressamente previsto, tá? Então, vamos voltar. Opa. Vamos voltar lá no artigo 1027 e ver agora o parágrafo 2º do 1027. O parágrafo 2º do artigo 1027 fala assim, aplica-se ao recurso ordinário disposto nos artigos 1013, parágrafo 3º e 1029, parágrafo 5º. Então, vamos lá primeiro aqui, ó, 1013, né? Parágrafo 3º, olha lá. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Reformar a sentença fundada no artigo 485, decretar nulidade de sentença, né? Constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipóteses em que poderá julgá-lo e decretar a nulidade de sentença, né? E o artigo lá, também, outro que ele refere, né, o parágrafo 2º, que é o artigo 1029, parágrafo 5º lá. Pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário especial, nós vamos ver isso daqui a pouco, poderá ser reformulado por requerimento dirigido, aí vai ao tribunal superior respectivo, ao relator e para quem que aí os incisos vão ensinar para quem que se encaminha o recurso, tá? Para quem se encaminha, desculpa, o recurso não, pedido de efeito, de atribuição de efeito suspensivo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? No mais, essa é a primeira parte do recurso ordinário, e aí eu vou finalizar aqui o nosso material, já que a gente fala do artigo 1028, e vamos lá. Vou fazer apenas uma observação. É importante observar o disposto no parágrafo 1º do artigo 1027 do Código de Processo Civil, pois este prevê que, contra as decisões interlocutórias proferidas em ações envolvendo Estado ou organização internacional contra municípios ou pessoas residentes
domiciliadas no Brasil, prevê que contra caberá agravo de instrumento, que é uma remissão ao inciso 13 do artigo 1015 do CPC. Ok? Então, a gente vai concluir aqui com este comentário aqui, que é um comentário integrativo, né? Ou seja, um outro recurso dentro de outro, um recurso dentro de outro recursos, tá? Então, pessoal, eu vou fazer uma paralisação aqui de 5 minutos, tá? Daqui a pouco eu posto lá de novo, mando no Zap, a gente abre outra live aqui no Periscope e a gente continua a nossa aula. Eu vou fazer uma parada apenas para beber uma água, tá? E não esqueça, eu já postei aquela atividadezinha lá. Vai lá, responde. Quem sabe a gente escreve um artigo. Bárbara, pode dizer. Professor, só disponibilizar a tela aí novamente, só me tirar um print rapidinho? Desculpa? Disponibilizar a tela que eu estava escrevendo? Tá. Pode tirar o print. De qualquer forma, vou mandar esse material lá. Eu vou compartilhar no Classroom também, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Tudo ok? Tudo ok. Então, pessoal, até daqui a pouco.